penal, ação pública, ação privada. Quais são as principais diferenças e o que você precisa saber para se dar bem na sua prova? Eu sou a professora Caroline Barbosa e neste vídeo eu vou explicar para você quais são as diferenças entre a ação pública e a ação privada e como não errar mais em nenhuma questão. Vamos começar falando de ação penal. A ação penal é nada mais, nada menos do que o pontapé inicial, o início do processo penal. Então, quando acontece um crime, eu tenho ali a necessidade de apuração para se investigar e descobrir os elementos de autoria e materialidade, ou seja, se de fato aquilo ali foi um crime, se tem previsão legal, se é de natureza criminosa e quem foi aquela pessoa. A autoria e materialidade são os objetivos, as finalidades de uma investigação criminal. Feito isso, se você já tem esses elementos, se você já tem prova da materialidade do crime, houve um crime, e se você tem indícios suficientes de uma autoria, de quem foi, você já pode ingressar com a ação penal. E aí vem o ponto principal, saber distinguir quando é ação pública e quando é ação privada. Galera, a ação pública é a ação que é de titularidade do Ministério Público, ou seja, é responsabilidade dele ingressar com a ação penal. É ele que vai oferecer perante o judiciário a denúncia, que é a palavra certa para se relacionar à ação pública. Então, a ação pública, a petição inicial se chama denúncia. E é através da denúncia que o Ministério Público vai invocar o Poder Judiciário, narrando as circunstâncias do fato e dizendo a quem se atribui a responsabilização pela prática daquele fato criminoso, imputando, consequentemente, a responsabilidade penal, ali apresentando o tipo penal no qual aquele agente está em curso. E dessa forma, nós precisamos entender que a ação pública ela é dividida em dois tipos. A ação pública condicionada à representação e a ação pública incondicionada. Incondicionada significa que não depende de nada, não tem nenhuma condição para que ela prossiga. Já a condicionada à representação, para que o Ministério Público possa oferecer essa denúncia, ele precisa da representação, que nada mais é do que um aval da vítima, do ofendido, daquela pessoa que sofreu a prática do crime. Então, sem a representação, o Ministério Público não pode ingressar com a ação penal. E para isso, nós falamos que a representação trata-se, portanto, de uma condição de procedibilidade da ação penal. Sem representação, não tem ação penal. E aí não é possível prosseguir, promover o processo penal. Já a ação privada é aquela que é oferecida pelo próprio ofendido. É o ofendido que é chamado de querelante, que através da queixa-crime vai oferecer essa ação, vai propor a ação penal perante o judiciário. Então, qual que é a grande diferença aqui? A ação pública é o Ministério Público que vai oferecer a denúncia e vai em busca da responsabilização penal do agente criminoso. A ação privada é o ofendido, a vítima, que vai em busca da responsabilização do agente criminoso. Ah, professora, fora isso, tem mais alguma outra diferença muito importante? Sim. Os crimes, em regra, são todos puníveis, processados mediante a ação pública. A ação pública incondicionada é a regra. E quando eu vou saber, professora, se um crime é de ação pública condicionada à representação ou se ele é de ação privada? Quando a lei disser isso mesmo. Então, a lei vai falar, vai mencionar lá, este crime se procede mediante queixa. Então, vai estar aqui o exemplo no caso dos crimes contra a honra. Então, eu tenho ali a necessidade, via de regra, esses são crimes de ação privada, se procede mediante queixa. E também temos a situação no qual vai depender de representação. Então, no texto vai aparecer, este crime se procede mediante representação, como vai acontecer aqui neste crime. E temos o caso também de crime que depende de uma requisição do ministro da Justiça. Também vai ser uma ação pública condicionada, como vimos aqui no caso do crime de contra a honra, nas disposições gerais dos crimes contra a honra, quando se trata de um crime praticado contra o presidente da República, por exemplo.
Dito isso, se a lei não mencionar nada sobre o tipo de ação para aquele crime, é porque se trata de uma ação pública incondicionada. E para a cereja do bolo, para você não errar mais, uma característica muito importante que distingue a ação pública da privada é que a ação pública ela é indisponível, ou seja, o Ministério Público não pode voltar atrás. Uma vez que ele ofereceu, não volta atrás, ele não pode desistir da ação. Diferente da ação privada, que eu, vítima, posso desistir. Então, eu posso conceder o perdão, e aí vai depender do aceite da pessoa que está sendo processada. Então, o querelante, que é quem ofereceu a queixa-crime, oferece o perdão, e quem é o querelado, o acusado, vai aceitar ou não. E também pode acontecer simplesmente de eu, ofendido, não quero entrar com a ação privada. Então, eu vou renunciar ao meu direito de queixa. Lembrando que nos crimes de ação privada e nos crimes de ação pública condicionada à representação, eu tenho um prazo para oferecer a representação, dar o aval para o Ministério Público, ou eu tenho um prazo para oferecer a queixa-crime, que é o prazo de 6 meses, é o prazo que nós chamamos de prazo decadencial. Acabou esse prazo de 6 meses, contados da data em que se tomou ciência da autoria do crime, não é possível mais ingressar com a ação privada, não é possível mais representar. Decaiu o seu direito de ação. A decadência e o perdão, a renúncia, são hipóteses ali que acarretam a extinção de punibilidade do agente criminoso, previstas inclusive no artigo 107 do Código Penal. Gostou dessas dicas? Então já curte esse vídeo, compartilha com o seu colega que ainda tem dúvidas sobre a ação penal. E sempre acompanhe aqui para você ficar por dentro de todo o conteúdo essencial de direito penal e direito processual penal. Espero você, até o próximo vídeo.